que falei no Jurisports, bastante realmente reduzido, só trazendo os principais pontos, e a partir daí lançar alguns questionamentos para que nós possamos aqui trocar uma ideia, bater um papo, trazer alguma consideração que não foi objeto da minha análise prévia. Em suma, é dissecar, tentar explorar ao máximo o que está sendo discutido no âmbito do direito esportivo e, com base nisso, ao final, temos, se não uma tranquilidade em relação ao tema, ao menos teremos aí mais fundamentos, mais subsídios para continuar nossos estudos, talvez escrevamos alguns artigos, qualquer coisa que nos ajude a nossa missão principal, que é divulgar conhecimento e, de alguma forma, subsidiar os debates do direito esportivo aqui no Brasil. Então, vamos lá. Em relação ao que foi dito no Jurisport que motivou esse webinar de hoje, os senhores bem se recordam que a MP 984, em que pese o principal ponto dela envolva a questão do direito de transmissão, ela também trouxe no seu artigo 2º a previsão, a possibilidade ou a legalidade de que os contratos de trabalho especiais, os contratos especiais de trabalho de direito esportivo, regulados pela Lei Pelé, tivessem, então, excepcionalmente, até 31 de dezembro desse ano, a possibilidade de serem firmados por um período inferior aos 3 meses fixados na lei, no caso, um período mínimo de 30 dias. O artigo, por si só, já delimita ali o seu alcance, não obstante o manifesto interesse do legislador, no caso do Executivo, por meio da medida provisória, em permitir que, ao fim e ao cabo, os campeonatos estaduais sejam terminados com a legalidade inerente aos direitos trabalhistas. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, no âmbito do Rio de Janeiro, nós tivemos aí a percussora decisão do Tribunal de Justiça Desportiva daquele estado, que já ali, obviamente, sob o enfoque exclusivo da condição de jogo, da competitividade, da legalidade do atleta para participar da competição, já tinha exarado uma decisão no sentido de que, caso fossem formulados contratos ou prorrogações de contratos por período de 30 dias ou períodos até o término da competição, mas inferiores a 3 meses, seriam validados para fins de condição de jogo, independente, obviamente, de eventual discussão na seara trabalhista. E aí me parece que a MP, voltando especificamente a entender tal cenário, trouxe essa possibilidade, portanto, de 30 dias. E aí surgiram alguns questionamentos, o que eu tentei trazer a reflexão naquele painel. O primeiro deles, se os contratos que foram realizados antes da vigência da MP, uma vez que diferente das outras MPs, se não me engano, da MP 927, que trazia expressamente em seu artigo 32 a covalidação dos atos realizados anteriormente que não conflitassem com aquela MP, a MP 984 nada trouxe a esse respeito, E aqui, sem adentrar na discussão se medida provisória pode ou não disciplinar fatos retroativos, fatos pretéritos, talvez uma menção expressa a esse aspecto pudesse dar um pouquinho mais de tranquilidade ao julgador numa situação futura de eventual discussão de eficácia desse contrato. Então, esse era um primeiro questionamento que trouxemos. O segundo questionamento é por que não tornar efetivo, quando do exame do projeto de lei da MP, uma alteração da Lei Pelé que permita esse período mínimo de 30 dias. E aí tentei trazer ali naquele webinar quais seriam os principais pontos negativos e positivos da manutenção desse contrato mínimo e se efetivamente ele seria de interesse, já que, ao fim e ao cabo, os grandes clubes, aqueles que pelo menos têm calendário anual, dificilmente se valeriam de uma ferramenta dessa de contratação de período inferior ou período de 30 dias. Por outro lado, trouxe a provocação da possibilidade de transformarmos a peneira em algo profissional, Ou seja, permitir que mesmo os clubes grandes, ao receberem, por exemplo, a indicação de um atleta que possa ser de interesse do seu plantel, se o clube poderia, então, para aquele fim específico, principalmente em competições menores, e aí eu citaria o campeonato estadual como principal competição para esses clubes que têm calendário anual, principal competição nesse sentido de teste, se ele poderia se valer ou não de contratos inferiores, justamente para, de alguma forma, profissionalizar a sua peneira, E qual seria, eventualmente, o prejuízo para o atleta que firmasse um contrato dessa natureza por esse período, É óbvio que o clube ficaria exposto, e quando eu digo exposto, no seguinte sentido, se o atleta em questão tiver aí um desempenho fora do comum, fora do normal, mesmo no período de 30 dias, ele estaria ali numa situação... Diga, Marcos, perdão. Fabrício, eu estou recebendo só algumas ponderações que o seu microfone está muito baixo. Eu estou escutando bem, mas já tiveram alguns que me reportaram aqui que está baixo. Um pouquinho? Deixa eu ver uma coisa. Melhorou? É que o sinal em Goiás é fraco, o sinal de Goiás que está com problema.
Você sabe que o Distrito Federal não é Goiás, né, meu amigo Abate? Ó, Celso, melhorou um pouquinho, não? Melhorou. Então, eu vou aceitar aí o... Ó, Delbinha, abraço, amigo. Obrigado. Melhorou muito. Que bom, que bom. Mas no debate também, se for o caso, eu repito algum aspecto. E voltava a dizer, então, situações de risco, benefícios e conflitos, né? Então, por exemplo, o atleta de 3 meses, ele teve uma produção fora do normal, virou ali alvo de atração para vários clubes brasileiros. O fato de eu ter um contrato de apenas 3 meses, ele obviamente gera um risco muito grande para o clube empregador. Por quê? Porque o atleta passaria a ter um poder de negociação, seja do seu contrato com o próprio clube, ou da saída imediata naquele período de 30 dias. Né? Melhorou, Marcos? Achou novamente. Ah, pá. E agora, tá bom? Dá uma... Eu vou deixar aqui, porque eu estou tendo um retorno aqui que está me atrapalhando um pouquinho. Mas vamos lá, isso faz parte aqui das dificuldades tecnológicas. Então, obviamente que para o atleta também seria uma ótima ferramenta se ele se destacasse. Se não se destacasse, prejuízo não teve, porque recebeu, ainda que por apenas 30 dias, todos os seus direitos trabalhistas e consecutares legais. Um outro aspecto que eu trouxe que me preocupa especificamente para esse ano da pandemia é que, ao fim e ao cabo, todas as obrigações trabalhistas decorrentes desse contrato de trabalho de 30 dias, elas vencem após o término do contrato, né? Salário, proporção de 13º, férias, 1/3, etc. E se isso, principalmente considerando o momento econômico que vivemos, não seria um salvo-conduto para uma inadimplência enorme desses clubes menores, ainda que conseguissem atingir o resultado da competição, que seria terminar o campeonato estadual. Me chamou a atenção também, e óbvio que aqui é só um en passant, não como argumento jurídico, se nós tivermos a curiosidade de apreciar o artigo 29 da Lei Pelé, ele reforça a questão do período máximo de 5 anos ou da renovação do primeiro contrato por 3 anos, mas não faz a mesma cautela, o mesmo reforço gramatical, digamos assim, com relação ao período mínimo de 3 meses. Então, assim, para a primeira controvérsia, que seria, primeiro, validação ou não dos contratos realizados antes da MP, possibilidade de tornar definitiva essa previsão mínima de 30 dias. E um segundo aspecto, que aqui me foi passado hoje, eu tive a oportunidade de conversar com o desembargador Paulo Regis Botelho, que é do TRT da 7ª Região do Ceará, que gentilmente, tendo notícia do webinar, inclusive com desculpas antecipadas, porque também fará um webinar às 5 da tarde, como a juíza de Recife, mas me trouxe uma ponderação no sentido de debatermos aqui. Se os contratos firmados, partindo da premissa, obviamente, que a MP vai ser convalidada em lei e seria mantido o termo final de 31 de dezembro desse ano, os contratos assinados em 30 de dezembro ou 31 de dezembro, com validade até 30 de janeiro ou 31 de janeiro de 2021, seriam válidos, uma vez que firmados ainda na vigência temporal da MP? Então, assim, para a gente iniciar esse debate, ficar bem dinâmico, eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre essas 3 ponderações que eu faço no primeiro momento em relação ao período mínimo de 30 dias de contrato por força da MP 984. Quem se habilita a começar aí? Posso? Posso, gente? Por favor, Delbinho, por favor. Boa tarde a todos aí primeiro. Prazer revê-los e muito bem pelo jeito, isso é bom. Com relação aos 30 dias, naquele PL, no 2125 do Arthur Maia, o Arthur Maia, antes de apresentar o PL, nos consultou o Reinaldo na federação, e o Reinaldo pediu para a gente verificar algumas situações que pudessem atingir, atender os nossos clubes, principalmente os menores, né? E, cara, como eu estou no registro, dia 26 de abril era o dia da nossa final, no dia 30 de abril a maioria dos clubes, maioria mesmo, mais de 9, já tinham praticamente 80% dos contratos vencidos.
eles fazem os contratos para o primeiro quadrimestre e depois eles passam a ter aqueles que não têm competição nacional somente no último quadrimestre, que é quando tem a Copa Paulista, que começa até a fazer o contrato para a próxima temporada. Então, assim, eu acredito que esta situação, se a gente precisa defender algo, eu acho que esse nem é tão necessário defender, porque esse agrada a todos. Esse agrada atletas, esse agrada clubes, esse agrada a federação, esse aí todos têm a possibilidade de ser bem atendidos com relação aos 30 dias. Então, com relação a ele, se a gente precisa dar um aval ou alguma situação nossa, a academia falar este aqui deve continuar ou aquilo deve mudar, esse é um que a gente deveria falar que agrada e atende a todos, principalmente os pequenos. Eu acho que os pequenos é que precisam de mais apoio neste momento. Era isso só. Gustavo, só aproveitar o seu gancho, você vê algum problema da manutenção disso como alteração da Lei Pelé, prazo mínimo de 30 dias, mantido o prazo máximo de 5 anos? Não vejo problema. Só que o que acontece? Nós temos limitação de número de transferências pela regra da FIFA. Então, você vai incentivar aí um contrato de um mês, outro contrato de um mês em outro estado, alguma coisa assim, e o cara, de repente, pode trabalhar só 3 meses no ano e não vai poder mais ter transferência depois. Então, é uma atenção que você tem que ter. O mínimo não acho ruim. Para nós, óbvio, no registro aumenta o trabalho, mas se você faz um contrato e você apenas joga a data do vencimento dele para frente, eu não vejo problema. Mas eu acho que, assim, como medida geral, não é bom. Eu acredito que teria que ser, sim, agora para a pandemia, porque a gente consegue realizar os campeonatos regionais, que alguns deles têm, alguns clubes meus, por exemplo, 8 clubes só tem mais 2 jogos para fazer. Né? Os outros, eventualmente, alguns a mais, são 6 jogos só no máximo. Quem chegar à final vai fazer 6 jogos para terminar o Campeonato Paulista. Então, vendo aqui o meu problema, eu acho que um mês é bom por conta da pandemia, mas com relação à regra da FIFA de máximo 3 transferências, fica sendo ruim a gente permitir que se façam vários contratos de um mês. Obrigado, Gustavo. Compreendido. Vou aproveitar a presença aqui do meu amigo brasileiro, luso-brasileiro, Maurício Corrêa da Veiga, e já vou pedir para ele se houve alguma alteração em Portugal nesse sentido, se não há esse tipo de preocupação, porque lá, obviamente, a competição é por temporada, se ele pode dividir com a gente um pouquinho aqui da opinião dele sobre a MP, independente da alteração em Portugal ou não. Bem-vindo, Maurício. Obrigado pela presença. Obrigado, Fabrício. Obrigado pelas palavras. Parabéns aí pela sua exposição. Quero deixar meu abraço para todos os acadêmicos, na pessoa do nosso presidente, Guilherme Caputo Bastos. Deixar um abraço para todos os convidados que estão aqui hoje. Essa ideia desse evento, né, para poder fazer um bate-papo até descontraído com esse brainstorming mesmo, eu acho que é muito válida e democrática. Então, meu abraço aqui, meu cumprimento a todos. Fabrício, aqui, de fato, você comentou bem, é por temporada, né? É por época, eles chamam aqui de época desportiva. E o campeonato português ele voltou só o da Primeira Liga, né? É importante deixar bem claro, não foram todas as competições que retornaram, a Segunda Liga foi encerrada, está tendo até uma certa discussão ali acerca de acesso e descenso. Agora, a FIFA, né, já se pronunciou sobre a questão da prorrogação. Isso é interessante a gente poder ver porque o movimento desportivo ele é um só, né? Ele é homogêneo, digamos assim. Então, você não pode chegar simplesmente e fazer uma alteração legislativa pura e simples em um determinado país quando você tem uma regra, você tem um sistema piramidal em que na ponta, né, como a mãe ali, enfim, você tem a FIFA, você tem uma entidade falando de todas as modalidades esportivas, você tem uma entidade que é responsável por definir as regras e isso vale no mundo inteiro. Então, esse fato demonstra que é fundamental que haja essa convergência entre
a legislação local e também aquele organismo, aquela entidade que está no topo da pirâmide. Então, isso daí acho que é a grande beleza do esporte, é essa universalidade, né? Essa alteração foi muito bem-vinda, a própria medida provisória, que tem sido alvo, né, de críticas, e vamos dar continuidade nos outros eventos acerca da própria validade ou não da constitucionalidade. Temos aqui vários acadêmicos queridos, super conceituados aqui, alegando a inconstitucionalidade com argumentos bem constantes, bem robustos. Eu, particularmente, ali defendo a constitucionalidade da MP. Agora, um ponto me parece ali incontroverso mesmo, que é essa questão da necessidade de você adotar um mecanismo que reduza o prazo do contrato especial de trabalho desportivo, da Lei Pelé, a fim de que as competições possam ser concluídas. E, Fabrício, aqui na sua terra, também outras discussões surgiram, que agora, no meio da pandemia, isso tem mais ou menos uns 15 dias, adotaram um teto salarial, mas só para o futebol feminino. Então, tem provocado aqui uma polêmica, enfim, não quero fugir também, só dar um panorama geral, né, do que nós temos aqui nesse momento. E aí, para finalizar a questão esportiva e futebolística, aqui o grande expectativa é para o recebimento, né, dos times finalistas da Champions League, o que, inclusive, fez com que, na semana passada, o primeiro-ministro desse ali um freio de arrumação no desconfinamento aqui em Portugal, que tem sido bem gradativo, né? Mas já vislumbrando como vai ser a Champions League aqui, como vão ser essas finais, porque os turistas já começaram a chegar. Turistas, evidentemente, europeus, né? Mas você já vê aqui um movimento de Alemanha, daquele turismo natural de Portugal, principalmente de Lisboa. Alemães, ingleses, irlandeses, e evidentemente isso vai aumentar sobremaneira a partir do momento que os jogos vierem para cá, mesmo com portões fechados, né? Mas sem dúvida nenhuma vai ter um movimento ali, aquele movimento das redondezas, pode ter certeza, no Estádio da Luz, no Alvalade ali, você vai ter, sem dúvida nenhuma, fontes de aglomeração. Então, já houve ali, Lisboa já está em estado de alerta, salvo engano, saiu ali daquele estado de calamidade pública, que foi depois, né, do estado de emergência, com algumas freguesias ali ainda no estado de calamidade pública, mas houve uma contenção nesse desconfinamento. Portanto, o que não falta por aqui são novidades relacionadas ao esporte. Um abraço aqui para todos. Maurício, muito obrigado aí pela sua rica contribuição. Acho que já fica a dica aqui para um próximo webinar, uma espécie de direito comparado Brasil-Portugal, não só em aspecto jurídico, mas também iniciativas que foram tomadas, inclusive de protocolo de retorno de jogo, que legitimou, acho até por uma boa condução do confinamento por Portugal, o convite, portanto, como você bem trouxe, das finais da Champions. Existe já uma preocupação quando se fala em segunda onda, e eu acho que agora, com maior veemência ainda, os olhos do mundo vão estar voltados para Portugal por força desses eventos, né? Portugal, mais uma vez, tem essa oportunidade de mostrar para o mundo que é possível, sim, retornar de forma responsável, permitindo, inclusive, o trânsito de turistas, como você bem colocou. Em suma, momentos bastante interessantes e que, de alguma forma, até presumo eu, você se sinta privilegiado de participar disso tão perto. Então, fica aí a sugestão para, de repente, um próximo webinar que envolva aí um direito comparado Brasil-Portugal. Antes de passar a palavra para quem quiser, obviamente, intervir, queria ouvir um pouquinho de vocês também sobre essa outra preocupação que foi trazida hoje pelo desembargador Paulo. Eventuais contratos realizados ali na segunda quinzena de dezembro ou até no último dia de vigência do calendário desse ano, 31 de dezembro, eles por si só, uma vez que foram assinados na vigência da MP, seriam lícitos, caso não venha se converter em lei definitiva, ou além da, digamos, aparência de licitude formal, o clube teria que demonstrar também de forma fática
os motivos que motivaram ainda a realização de um contrato de 1 mês ao término ali do calendário de dezembro. O que vocês acham aí? Quem quiser intervir, por favor. Fabrício, posso falar? Claro, mestre. Boa tarde a todos, todas. Meu querido presidente, ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, Maurício da Veiga, lá da Terrinha. Todos aqui, podia ficar falando meia hora o nome de todo mundo aqui, mas em nome do Marcos Ibias, eu cumprimento todo mundo. Enfim, antecipando a discussão não da outra semana, mas eu sou um daqueles que o Maurício fala que acha que tem o palpite da inconstitucionalidade da medida provisória. Mas não vamos entrar nesse debate, mas só para ficar o gostinho aí, quando o Maurício for falar, nós vamos estar aqui. Quem sabe ele me convença, né? Ele tem um dom sempre de me convencer, quem sabe ele tem aí um prazo para me convencer dessa constitucionalidade. Nessa questão especificamente do prazo contratual, o único senãozinho que eu vejo, não é nem senão, mas uma observação, é que eu acho que ela devia estar vinculada à renovação ou aos contratos que se venceram, aos contratos efetivamente que terminaram, e não uma contratação específica, porque tipo assim, do jeito que está, dá uma margem, por exemplo, de um time vir e contratar por 1 mês para o cara jogar uma partida específica, como aconteceu no passado do meu glorioso São Paulo, que contratou o Raí para jogar a final contra o Corinthians, graças a Deus fez 3 gols lá, ganhamos o título, mas é lógico que também está vinculado às janelas, né? Claro, também tipo assim, o Campeonato Brasileiro, eu não sei quando vai fechar a janela, Paulista vai ter uma adequação agora, mas para o Campeonato Paulista é interessante, mas será que um time vai poder trazer um jogador novo para jogar a final do Paulista? Não sei. Então, eu acho que essas questões deviam estar delimitadas, Delbin. Eu acho que do jeito que está a medida provisória, e aí eu faço para vocês tem uma emenda muito interessante que foi apresentada pelo senador, só um minutinho que eu já vejo para vocês aqui. O nome dele eu sempre confundo. Tem pelo senador Exalc Lucas, aí do Distrito Federal, que ele fala exatamente isso. Ele traz essa restriçãozinha aí, esse senãozinho aí na medida provisória. Então, eu concordo com a emenda proposta pelo senador. Era só isso que eu tinha que falar a respeito do que foi colocado aqui pelo Fabrício, muito bem colocado. E concordo com o Delbin no que foi falado, e o Maurício também, nesse sentido, menos com a ressalva da inconstitucionalidade, Maurício. De acordo também com o que o Paulo falou, esse 1 mês para um contrato no clube onde ele onde o contrato terminou, para qualquer outra situação, é bem-vindo isso também, e fora a pandemia, tá? Isso pode ser consolidado na legislação, sem problemas. Boa ideia, Paulo, eu não tinha pensado nisso. Mas, posso dar um pitaco aqui também, Fabrício? Marcos, por favor, desculpa. Não, desculpa eu. Uma observação aqui daquela questionamento se poderia o contrato assinado lá em dezembro se estender até janeiro no contrato de 30 dias, acho que seria caso de direito adquirido, que é aquele direito que já é concedido, mas ainda não foi concretizado, não foi usufruído. Mas na vigência daquela lei, que no caso a medida provisória, ele poderia existir, existe, e seria válido mesmo ultrapassando o limite de 31 de dezembro, na minha visão. E uma outra ponderação que eu faria da preocupação muito, muito justa do Delbin, quando ele fala do limite de registros de um atleta por temporada aqui no Brasil, por regulamento da FIFA, que seria de 3 clubes por temporada, eu queria lembrar o próprio Regulamento Nacional de Registro de Transferências da FIFA, lá no artigo 13, eu estava conferindo aqui agora, que há uma exceção desse limite de registro de atletas de 3 clubes por atleta na temporada, no que tange às Copas regionais e aos certames estaduais. Então, certame estadual e Copa regional não tem esse limite de registro de atleta. Então, se o sujeito for contratado por 30 dias, salvo melhor juízo, for contratado 3 vezes por 30 dias em 3 clubes diferentes, mas esses 3 clubes disputaram somente Copas regionais ou certames estaduais,
não haveria esse impedimento e nem punição, a meu sentir, em termos desportivos, para o atleta que atuasse nessa condição, que isso é uma exceção daquela limitação de registro. Seriam essas as observações. Marcos, excelente. Eu ia até fazer um gancho exatamente nessa sua parte final, que eu ouvi atentamente a ponderação do Paulo Feuzo e do Delbin, mas o que você me coloca agora, e até que vendo a Lu e saudando ela aqui, especialmente pela presença, eu tive o cuidado antes do webinar examinar o regulamento do Campeonato do Rio, e aí a Lu me corrija se eu estiver errado, e me chamou a atenção, se eu não estiver enganado, eu poderia inscrever um atleta até a véspera do jogo do respectivo clube, da 4ª rodada da Taça Rio, que é o 2º turno. E quando eu olhei o calendário, eu não sei se seriam exatos 30 dias, mas é um pouquinho menos se não for, ou um pouquinho mais, de modo que, em princípio, poderia ocorrer essa situação que o Paulo trouxe, ou seja, eu vou fechar um contrato, o atleta vai jogar ali só um mês, só o término do campeonato, e estaria, digamos, observada as características da competição. Mas o que mais me chama a atenção, e por isso a minha insistência na eventual manutenção e alteração da Lei Pelé, e aí eu queria ouvir o Delbin, principalmente com esse gancho final do Marcos, é que quando eu penso nisso, eu penso exatamente para esses clubes pequenos, que só jogam os estaduais, que não raras às vezes não tem orçamento para ter, por exemplo, 20 atletas, contratam ali especificamente um número mínimo para participar da competição e eventualmente se deparam com uma lesão que retira um atleta da competição e poderiam, em tese, se valer desse instrumento para contratar numa excepcionalidade. Então, assim, por isso a minha insistência e que eu queria ouvir realmente de vocês se seria realmente muito prejudicial, partindo da premissa de que a maioria dos que utilizariam essa faculdade seriam os chamados clubes pequenos, aqueles que não têm calendário anual, ou se até caberia uma restrição nesse sentido da legislação, ou seja, só poderiam se valer de tal prerrogativa aqueles que não têm um calendário anual. Só para finalizar esse ponto, se vocês pudessem só complementar isso aí, se eu estou viajando muito, ou se faz algum sentido para vocês. No nosso regulamento, então, voltando a falar daqui só, tá? No nosso regulamento, nós temos limitação de número de inscritos por competição. Então, isso também pode prejudicar esse raciocínio de contratar muito por um mês. Você tem 26 inscritos. Ao mesmo tempo, a situação do machucado, desse que você perdeu por conta de problemas médicos, você pode também, tem previsão no regulamento, que você pode substituir esse atleta machucado por outro sem contar, sem queimar a inscrição de 26. Então, assim, eu acho até que esse negócio de um mês pode ser prejudicial para o atleta se a gente deixar solto. E eu achei que esta ideia do Paulo Feuzo de jogar para aquele atleta que você já tinha um contrato, então pode ser agora, o exemplo está bem fácil para dar agora. O cara joga no Guarani e jogou até 30 de abril. Ele pode renovar agora com ele, fazer esse contrato de um mês agora com ele. Ele não poderia contratar um novo apenas por um mês. Eu acho que assim a gente consegue defender os dois lados. Você consegue favorecer o clube e você não prejudica os atletas. Porque contratos de um mês, eu acho que vai ser complicado ter um monte de contrato de um mês no ano todo. É ruim, eu acho ruim. Eu prefiro a ideia do Paulo de falar dos 3 meses e que continuar com os 3 meses, que geralmente é a duração dos campeonatos regionais, mantém esses 3 meses e possibilita uma ampliação de contrato, porque, veja, somente ampliar a data de final, ele pode, se ele fizer antes do contrato vencer, ele pode simplesmente jogar a data para frente. Isso é possível hoje. Ele pode, você tem um contrato, supondo no caso que eu falei fictício do Guarani, 30 de abril acabou o contrato dele. Ele poderia renovar isso aí, se fosse até o dia 30, ele podia fazer um contrato de um mês, que seria contado como renovação um contrato só. Então, aí a gente atenderia. Hoje, como já acabaram os contratos, permitir o contrato de um mês para aqueles que já tinham contrato com esses atletas apenas para terminar a competição. Eu acho que assim salva e não ofende o direito nem de atleta e nem de clube. Não sei se me fiz claro, Fabrício. Um outro detalhe, só complementando o que o Delbin falou,
por exemplo, no Campeonato Paulista, eu não sei, não tenho também todos os dados de outro, os clubes têm uma lista, além dos 28 inscritos, né? Eles têm uma lista de jogadores da base que já estão previamente inscritos também. Não é isso, Delbin? Então, se porventura o São Paulo perder 2 jogadores agora e não conseguir renovar por 30 dias, qualquer coisa, ele tem jogadores da base dele que ele pode, já tem uma lista, uma pré-lista de todos os times já com jogadores da base que já eram do seu time que está podendo. A gente chama de lista A os 26 e a lista B, que é essa base, é número qualquer, ilimitado. O clube pode ter quantos quiser na lista B. Só que este atleta da lista B tem alguns requisitos para cumprir. Ele tem que ser formado no clube, tem que ter jogado 1 ano, pelo menos, no clube na época de formação, tem limite de idade, enfim, são atletas geralmente de base mesmo. A ideia aí que nós fizemos é incentivar a utilização desses atletas menores, tá? Aqui no... Boa tarde a todos, boa tarde, ministro, boa tarde, Fabrício. Aqui no Rio, é isso mesmo, Fabrício, o regulamento está certinho, até 24 horas antes da 4ª rodada você pode inscrever o atleta. Quando nós fizemos um ofício para a Presidência da República via Secretaria Nacional pedindo os contratos de 30 dias, foi exatamente pensando nos clubes de menor investimento, na possibilidade deles terminarem o campeonato com o elenco que eles já tinham anteriormente, visto que mais de 80% dos clubes de menor investimento já tinham contratos terminados em função da pandemia, então eles perderam seu elenco e a possibilidade de você ter um menor impacto financeiro nesses clubes seria a formalização desses contratos de 30 dias. Mas como a MP não saía, como não tinha uma decisão, nós também tivemos uma outra solução aprovada aí por unanimidade, essa até, né? Pelo Conselho, que foi você possibilitar que até 12 atletas não profissionais integrassem a equipe nesse período final de competição, justamente para possibilitar que os pequenos terminassem terminassem a competição de uma forma menos dolorosa. Eu também tenho receio em relação à perpetuação desses 30 dias, por tudo que já foi exposto aqui, concordo. E aqui no Rio também, assim como em São Paulo, existe a possibilidade ali do lesionado, né? Ele não conta como mais uma transferência, mais uma inscrição, na verdade. Era isso. Fabrício, Excelente. Um outro ponto... Oi, Marcos. Fica à vontade, Marcos. Fabrício, um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar também é da diferença entre prorrogação e renovação contratual. Renovação contratual, nós estamos falando de outro contrato desportivo que estabeleceria os limites tanto da MP como da Lei Pelé. A prorrogação contratual, no meu sentir, vendo o artigo 19 do Regulamento Nacional de Transferência da CBF, ele não tem essa limitação de 3 meses. Então, ele só tem a limitação do teto, de 5 anos. Então, se nós estamos tratando do mesmo contrato de trabalho desportivo de um mesmo atleta, se houver a prorrogação, não existe essas limitações mínimas. Exatamente, me faltou a palavra, Marcos. Me faltou a palavra prorrogação, mas na realidade é o seguinte, a prorrogação só acontece enquanto o contrato está válido. Então, por isso que a gente precisa de 30 dias agora, porque, na verdade, lá em 30 de abril, o contrato acabou e ele não fez prorrogação, porque senão ele estaria pagando esse atleta nesses 100 dias, né? Então, nesse sentido que a gente pensou num mês. Mas nem prorrogação, nem renovação, nada, né? O contrato terminou, seria um contrato novo e aí a obrigatoriedade dos 3 meses. Perfeito. Aí seria realmente a necessidade de um contrato novo mesmo. É só para aqueles contratos que não chegaram a terminar. A observação só seria essa. Perfeito, Marcos. Pertinente, agradeço. Eu ia tocar um pouquinho para a questão do contrato de trabalho de experiência, mas eu acho que os fundamentos principais seriam os mesmos de crítica e obviamente, de apoio também, os que já foram dados para esse contrato mínimo de 30 dias, porque acaba que, pela legislação atual, eles se esbarram. Então, salvo se alguém quiser fazer algum comentário adicional, eu vou passar para a questão do trabalho do menor, até aproveitando um pouquinho o gancho
do Delbin e da Lu em relação a essas questões de atletas não profissionais ou atletas da base. Alguém quer fazer algum acréscimo em relação a essa questão dos 30 dias ou do contrato de experiência? Celção, por favor. Opa. Não, com relação, eu concordo que a permissão para esses contratos de 30 dias devessem ser limitadas àqueles que já tinham contrato anterior e que se encerraram, né? Até pelo equilíbrio, para manter o equilíbrio da competição com os mesmos atletas. Agora, a minha preocupação é a seguinte: tem campeonato estadual que pode vir a ser retomado só no final do ano. E aí esse clube pode ter muita dificuldade em contratar aqueles mesmos atletas que estiveram com ele no início desse ano. Então, acho que ali haveria um risco, entendeu? Dele não conseguir e ficar impossibilitado de contratar por 30 dias atletas que não jogaram anteriormente. Então, talvez a limitação que viesse na conversão em lei fosse para poder, então, que esse contrato de 30 dias estivesse limitado para os casos de término da competição estadual ou regional, né? Essa seria a condição, mas não o fato de permitir somente os atletas que tiveram participado inicialmente da competição. É só essa a minha preocupação. Celso, uma excelente intervenção, e isso só retrata que nosso país é um continente, né? Essa sua ressalva, ela vai cair como uma luva aqui para Brasília. Eu faço o pro bono para um time local, e a realidade que se tem, ouvindo a federação e os outros times, é que quando, né, não há uma previsão ainda de retorno do campeonato estadual local, mas praticamente 70% dos elencos serão renovados, serão de atletas novos, porque outros atletas que eventualmente já conseguiram negociação para campeonatos nacionais, que basicamente o campeonato local é quase um rito de passagem para esses atletas, então a realidade vai ser essa, e obviamente que eles interpretam a MP com essa liberdade total, ou seja, eu vou contratar alguém por um mês para terminar o campeonato. Se antes do início do campeonato sobrevier uma legislação com as ressalvas feitas pelo Paulo, vai inviabilizar o campeonato aqui, vai inviabilizar. Ou provavelmente a federação local talvez faça uma interpretação mais benéfica ou flexível em favor dos clubes locais para que se permita o término do campeonato, até porque basicamente os clubes de Brasília brigam para quê? Para poder jogarem a Copa do Brasil no ano seguinte e a Copa Verde, né? Essa é a realidade dos clubes de Brasília, salvo, obviamente, tentar uma Série D, ou coisa que, né, algo parecido. Então, provavelmente, caso sobrevenha uma legislação nos moldes trazidos aqui, como o país é um continente, você não pode fazer uma legislação regionalizada, creio eu que a federação local vai flexibilizar esse conceito por equipe, senão o campeonato não termina. Mas ótima ponderação, Celso, te agradeço. Bem, partindo da premissa que, quanto a esse assunto, todos que quiseram contribuir já contribuíram, eu vou fazer um gancho agora com o que a Lu e o Delbin trouxeram com relação às categorias de base, porque isso tem, menos sob a minha ótica, gerado uma preocupação enorme. Eu vou fazer uma pergunta aberta aqui, talvez exagerada, mas queria ouvir um pouquinho dos senhores, né? Eu tenho aí... Fabrício, só um segundinho. Tem, acho que, uma questão no chat aí que talvez sobre o tema ainda ali, você não quer, de repente, para encerrar esse ponto? Delbin, já que você deu o exemplo do Guarani, Delbin, você consegue ler a pergunta aí? Você anima em iniciar a resposta? Em resumo, né, sobrevindo algum incidente que aumente aí o período mínimo para terminar a competição, que não seja abrangido pelos 30 dias. Acho que de alguma forma você já respondeu quando você fala da prorrogação, né? Mas de qualquer forma, eu queria
te ouvir um pouquinho, por favor. A prorrogação atende essa questão em termos de jogos. Isso porque eu estou falando de, no máximo, 6. São 14 dias para realizar esses jogos, né? A ideia é fazer em curto espaço de tempo. Realizar 2 numa semana, um a cada 2 dias, digamos assim, né? Com prazos menores do que hoje são os utilizados. Então, para isso, você, com a prorrogação, atende. Agora, outra coisa que eu posso falar com segurança é que, assim, só se for uma catástrofe mesmo dessa volta nesse curto período de tempo, porque a gente está voltando a treinar somente hoje, né? O Estado de São Paulo só foi permitido volta dos treinos hoje, dia 1º de julho, e graças a uma intervenção do Paulo Feus, uma medida pré-processual que foi tomada com todos juntos, todos os sindicatos, né? Atletas, treinadores, clubes e árbitros, federação, clubes, então todo mundo ali com o Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho e TRT da 15ª região, encabeçado lá pela Ana Paula. Nós estamos fazendo a coisa com muito cuidado para não ter esse tipo de problema. Tá? Não posso garantir, evidentemente, que nós não vamos ter um problema de um clube que tenha, sei lá, 10 infectados, mas a gente já está tratando disso agora. E a proibição, novamente, supondo que se proíba numa cidade, a gente vai jogar em outra. A gente precisa resolver essas 6 rodadas. Eu preciso resolver pela mesma questão que você, Fabrício, citou, do Distrito Federal, do campeonato aí, que precisa decidir vaga, nós também. Então, o campeonato regional, ele é classificatório, ele faz o ranking da modalidade para as competições nacionais. Então, a gente precisa terminar. E, assim, supondo que aconteça isso, foi o doutor Caiado, né, que fez a pergunta. Supondo que aconteça alguma coisa nesse sentido, aí acredito também que nós, federação, e posso até pedir ajuda para a Lu também com relação a isso, nós vamos ter que pedir para a CBF também conseguir adiar um mês. Né? Um tempo, não um mês, um tempo para o início. Senão fica inviável, completamente inviável. A gente pensando no regional, a gente está pensando em uma situação mais simples de se resolver. E por que eu posso falar isso com segurança? Eu não vou precisar de malha aérea, eu não vou precisar de hotelaria, eu preciso realizar aquelas 6 rodadas. O Campeonato Brasileiro é muito diferente. Então, assim, você vai jogar em Salvador e em São Paulo, desde que você tenha avião para ir, desde que você tenha hotel para ficar. Então, assim, precisa amadurecer um pouquinho mais para chegar no nacional. Então, eu penso que quando formos realizar a competição aqui, que ela vai ser tiro curto e para fazer, mesmo que seja em situação de concentração, entendeu? É eventual para resolver a questão. Obrigado, Delbin. Obrigado, Caiado, também pela pergunta. Já deixei o chat aberto aqui para ficar mais atento às respectivas movimentações e direcionando as perguntas. Então, voltando naquele gancho que a Lu e o Delbin deram, seja sobre a lista aberta da Federação Paulista, seja a Lu quando trouxe a possibilidade de de utilização de 12 atletas não profissionais, uma coisa que me deixou bastante preocupado e queria dividir com vocês, e aí que eu brinquei em fazer uma pergunta exagerada aqui, mas começar debatendo por ela, considerando que a Constituição proíbe trabalho do menor em ambiente insalubre, considerando aquela resolução do Ministério Público do Trabalho, que também recomendou a proibição dessa atividade. É óbvio que categoria de base a gente sabe que vai até uma idade um pouquinho maior, 20, 21 anos. Mas sob a ótica dos profissionais entre 16 e 18 anos e atletas não profissionais menores de 18 anos. Aí a pergunta aberta aqui um pouquinho exagerada. Acabou o ano, nós não vamos ter base em 2021? O que vocês imaginam aí? Quem se habilita? Ô, Lu, já vi que você não gostou, você não concordou. Vou te pedir a gente... 2021 ou 2020, Fabrício? Desculpa. 2020, perdão. Se eu não Achei tenho... que você estava prorrogando a pandemia já na fase da prorrogação, aí você já estava esticando ela também um pouco. Não, Paulo, meu ponto é outro, assim, eu tenho que virar para esses meninos e dizer, olha, infelizmente é um ano perdido na carreira de vocês. Essas recomendações, Constituição, isso de alguma forma, existe uma ressalva em relação à atividade profissional desportiva ou não, ela se aplica com o mesmo rigor das demais atividades.
Em suma, o que a gente diria aí para esses atletas da base em idades menores de 18 anos? Por favor. Olha, Fabrício, posso fazer... desculpa. Pode ir, Feus. Não, você primeiro. Primeiro, Feus, obrigado pela atenção aqui no telefone referente ao mestrado. Muito obrigado, viu? Boa tarde a todos. Fabrício, eu tenho uma consideração, né? A gente sabe o problema que nós temos hoje com a base, né? No nosso país, pela falta de estudo, pela a falta de acompanhamento psicológico. Será que não seria o caso de não falar, esse ano não vamos ter base, mas trabalhar a base nos conceitos ali do clube formador, do artigo 29 da Lei Pelé, de dar um apoio de uma educação em algum curso, tentar trabalhar o lado humano desse jovem? Apenas essa minha consideração. Não sei o que vocês acham. Tarcísio, excelente. Eu acho que essa é uma preocupação das maiores de estudo do ministro Caputo, desde um caso específico em que ele teve que atuar e foi literalmente fazer uma diligência para, de alguma forma, ferir ali tudo que fosse possível dentro dessa experiência em termos de formação de atletas. E quer me parecer que uma das nossas maiores preocupações, a gente sempre usa essa máxima, né? A formação ela deve ser, no mínimo, uma ferramenta que transforme esses atletas, ou seja, que eles saiam dos determinados clubes, aqueles que eventualmente não tiverem sucesso esportivo, melhores do que quando entraram lá atrás. E sabemos também, e o ministro depois quiser compartilhar essa experiência, que para alguns desses meninos a realidade do clube é praticamente a realidade que eles têm em casa. E basicamente por esses aspectos que você trouxe: acesso a uma educação de qualidade, acesso a uma alimentação de qualidade, de modo que, ao fim e ao cabo, uma formação bem feita, ainda que ele tivesse a frustração de não se tornar um atleta profissional, ele estaria, digamos, mais apto a enfrentar as dificuldades do dia a dia numa outra carreira. Então, eu comungo muito aí da tua ponderação. Aqui, rapidamente, hoje, por força do trabalho, despachando com o ministro do TST, e ele usou uma expressão de precisamos de um novo pacto social. Eu tenho receio do que vamos enfrentar aí no segundo semestre no nosso país, principalmente diante das nossas fragilidades econômicas. E eu acho que, de certa forma, essa fala dele perpassa pelo que você colocou aqui, Tarcísio. Ou seja, ok, talvez eu tenha um futuro nebuloso, no mínimo, né, obscuro, em relação a competições em categoria de base. Mas por que não manter todos os outros predicados da formação nesse período difícil de pandemia? Eu queria ouvir os colegas aí, mas adianto que faço coro aí a sua preocupação. Fabrício, voltando aqui, a preocupação do Tarcísio é fato realmente, mas nós temos que entender que hoje eu acho que nós temos que dar uma solução para a base, aliás, para todos os campeonatos. Porque, na verdade, quando a gente fala que a base não está jogando, eles não estão nem alojados, eles não estão nem no clube mais. Quer dizer, eles não estão usufruindo dessa questão de escola, daquilo que o clube oferece, alimentação, até porque os refeitórios estão todos fechados, está tudo, pelo menos aqui no estado de São Paulo, está tudo, os CTs estão todos suspensos, essas atividades efetivamente para os jovens, né? Então, não teria, pelo menos aqui, na realidade que eu estou vivenciando, não teríamos como, de certa forma, continuar um trabalho efetivamente, a não ser online, a não ser algum tipo de educação online, algum tipo desse, mas os clubes estão. Você pega uma base, por exemplo, de um time como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, time grande, a folha salarial da base do time grande é maior do que a folha salarial, possivelmente, de um time que joga a Série B do Campeonato Brasileiro de outra região, até por conta desses meninos serem promessas de jogo e a sua remuneração está atrelada à cláusula penal no contrato. Então, quer dizer, eles passam a ter remuneração elevada, assim, para um jovem de 18 anos. Se vocês pegarem exemplo, você vê o menino ganhando 15 mil, ganhando 12 mil, menino ganhando 10 mil, 20 mil. Então, você tá colocando nós estamos colocando uma situação de alguém que estão hoje totalmente
paralisados mesmo. Eu acredito que a solução, Fabrício, vai ser a respeito, mais uma vez, nessa questão de mediação. Eu acho que nós vamos ter que chamar o Ministério Público do Trabalho para conversar, os sindicatos, todo mundo, a federação. Eu acho que essa linha, e esse exemplo que o Delbin deu aqui de São Paulo, dessa mediação pré-judicial, que ele atribui a minha responsabilidade, não é verdadeira, de todos nós, e o mentor maior está aqui na nossa tela, é o nosso ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos. Eu vou dizer para você uma coisa, eu acho que já estamos começando a conversar com o Ministério Público do Trabalho aqui do Estado, no sentido de começar a refletir essa questão da infância, refletir essa questão porque nós vamos ter que achar uma solução para todos os campeonatos, Série A1, Série A2, B, se não tiver campeonato, vão quebrar, porque eles têm folha salarial. A suspensão da medida provisória, ela vai vencer, vai renovar, quer dizer, pode ser que tenha uma renovação ou não, enfim, nesse sentido, mas nós vamos ter que criar, e esse exemplo que está vindo da Série A1 é o que nós vamos tentar multiplicar para todas as demais. Porque se não jogar o feminino, se não jogar o masculino, todas as séries, não jogar a base, não jogar ninguém, vão quebrar, porque os clubes têm remuneração. Em termos de infância e juventude e tudo mais, mesmo em situação normal, eu recomendo a todos uma leitura muito bacana de um artigo do ministro Alexandre Aga Belmonte. Eu acho que ele chega num ponto de equilíbrio muito interessante do limite da questão da infância, o que é trabalho, o que é ensinamento. Ele trouxe uma razoabilidade que eu achei muito, mas muito interessante. Foi um dos melhores textos que eu tive a oportunidade de ler a respeito sobre o assunto. Pode ser que tenham outros que eu não conheça, mas o do ministro Alexandre, eu pessoalmente, eu aprovo e sou adepto aí ao que ele fala. Acho que era isso que eu tinha que colocar aí para vocês. Desculpa, ministro. Eu só vou fazer uma pergunta rapidinha. Eu só não entendi, Fabrício, por que insalubre? Quando você fala da base, quando a gente colocou os 12, né, a possibilidade de contratação não, inscrição de 12 atletas da base, eu não entendi o insalubre. A partir da premissa, primeiro, que quando eu falo em base, para esse tipo de pergunta que a gente está tendo aqui, é só para os menores de 18 anos, ok? Primeira premissa para fins de debate. Tá. E aí, o que está se entendendo obviamente, por parte do Ministério Público, que inclusive já colocou uma resolução expressa nesse sentido, é que atualmente, em tempos de pandemia, o ambiente, digamos, laboral como um todo, ele já é insalubre. Você pode até tomar medidas de contenção do vírus, de impedimento de contágio, mas esse ambiente por si só seria insalubre na ótica do Ministério Público do Trabalho. Por isso que ele, inclusive, recomendou a proibição do trabalho do menor em tempos de pandemia. Eu vou pedir licença, Lu e Ricardo, se vocês me permitirem, para, primeiro, pedir para o Paulo, com a ajuda do Marcos, se conseguirem até o final da live, jogar o artigo aqui no chat, para que o pessoal possa depois ser brindado com a leitura, e passar a palavra para o ministro Guilherme, na sequência para a Lu e depois para o Ricardo, só porque o ministro tinha sinalizado um pouquinho antes até da fala do Paulo. Se vocês... Fabrício, só um segundinho. Eu tô com o artigo aqui, eu só não sei colocar aqui. Posso mandar para alguém aí que saiba colocar? O Marcos? Dá para o Marcos. Tá bom. Estou mandando já. Paulo, mas eu acho que você consegue compartilhar a tela, não consegue? Olha, confesso que eu sou ignorante. Ricardo, vai devagar, né, meu? Não tá no celular dele. Não, passa pro Ibias. Não, joga pro Marco, Eu compartilho, porque como eu tô como anfitrião, até podia passar o anfitrião pro ministro Caputo. Como o Ricardo... Vou esperar então o ministro falar, depois eu volto. O Ricardo é jovem, ele fica sacaneando os velhos, Paulo Fios. É assim que ele nos trata. Né, pedindo... não. Eu tô na DD velho. Eu tô na AMDD velha. Não tô na MDD jovem, pô. É porque o Ricardo é do esporte eletrônico. Ele é todo antenado. Ele manja. A tecnologia é com ele mesmo. Não, eu só queria lembrá-los de um artigo que eu li muito interessante
do Dr. Rafael Cobra de Santos, onde ele faz uma proposta de alteração dessa formação da base, da categoria de base. Então, ele passa de 9 a 11, fala 9 a 11, ele passa de 10 para 12, de 11 a 13, né? Não é isso, Delpim? E eu me lembro que eu comentei também, por curiosidade, até com Branco, se não haveria possibilidade da CBF abraçar essa ideia. E o que me foi dito à época era que não haveria, por exemplo, não seria uma alteração chancelada pela Conmebol, pela FIFA. Então, não adiantava, a gente ia resolver talvez um problema brasileiro e não resolveria o problema dessas crianças, do sonho, né, daqueles que estão efetivamente. Então, eu queria só lançar também a discussão, esse assunto, e foi um artigo muito legal, publicado ou em alguma das redes, ou na revista, algumas coisas do IBDD, mas foi muito interessante. Eu me lembro que, à época, me chamou a atenção. Eu até tentei dar assim, encaminhamento à ideia, embora, né, sempre ressaltando que eu não tenho essa visão assim que vocês têm que vivem o dia a dia aí do futebol. Mas só para apimentar mais um pouquinho também com essa ideia, e comungo dessa preocupação do trabalho em atividade de saúde. O Gelling poderia nos explicar o que é atleta profissional e não profissional, porque até hoje eu não consegui entender bem. Talvez o Gelling possa nos esclarecer isso aí. Lu, por favor, sem prejuízo, depois a gente passar a palavra para o Gelling também. Eu? Por favor. Eu entendi e entendo a preocupação do Ministério Público em relação à saúde do menor, né? Na verdade, nesse momento, acho que todos estão preocupados com a saúde de todos, seja menor, maior, idoso. Eu acho que a proteção tem que ser total, independente da categoria, independente da classe. E aí, quando a gente colocou essa previsão no regulamento da competição aqui na Federação do Rio, nós imaginamos que isso só seria possível depois de aprovado pelas autoridades sanitárias, depois que o tal do protocolo Jogo Seguro fosse aprovado pelas autoridades sanitárias. Então, como este protocolo foi aprovado e ele fazia previsão primeiro de treino e agora esse de jogo, ele não faz distinção ali da participação de atleta menor ou de atleta não profissional e profissional. A preocupação é com o atleta, independente da idade, independente da categoria, porque o risco de contaminação ele é igual para qualquer um de nós. Não tem idade, o risco de contaminação é um só. Então, eu entendo que não tem o problema da insalubridade é vencido quando as autoridades sanitárias, quando o governo aprova o protocolo e fala, neste protocolo pode existir jogo ou neste protocolo pode existir treino, é o que eu imagino. Gelling, se você me permitir, eu acho que o Ricardo Miguel tinha pedido a palavra. Se você me permitir, eu só vou passar a palavra para ele primeiro, por favor. Fabrício, eu estou só de ouvinte aqui, eu não pedi a palavra. E eu estou aprendendo hoje muito. Um pedido do presidente, hein, Gelling? Mas vamos lá, Ricardo. Você tinha Vamos lá. E aí, pessoal? Não, eu só ia comentar que assim, o conceito da insalubridade em relação ao menor, a meu sentir, não é esse que se quer dar agora, ou talvez na interpretação, para variar, do Ministério Público do Trabalho, entendeu? Muito possivelmente, o atleta voltando para seguir esses protocolos, é que a gente vai constatar uma maior segurança desse atleta entre 16 e 18, porque, na verdade, não vai voltar exatamente toda... a gente está preocupado com os protocolos a partir dos 16, que seria o primeiro contrato profissional. Então, num primeiro momento. No restante do momento, a base, talvez ele esteja muito mais seguro sob a supervisão dos clubes formadores, sérios, etc., e, portanto, dentro de um ambiente muito mais seguro em termos de saúde do que a própria casa dele. Então,
existem algumas questões aí relacionadas à pandemia que tem, eu vou usar uma palavra um pouco forte, mas, enfim, é um pouco de hipocrisia, né? Quer dizer, olha, não pode voltar escola, eu até acho que não pode, não é isso, não estou dizendo que possa, entendeu? O que eu quero dizer escolas particulares dizem, não, as mães mandando mensagens e os pais nos grupos, não, mas não pode voltar à escola. Mas essas mesmas pessoas recebem em suas casas trabalhadores domésticos que vêm em transportes públicos lotados e convivem ali naquele ambiente. Então, assim, se a gente não separar as coisas e seguir essas opiniões, não, mas espera aí, ele pode ficar gripado, então o ambiente é insalubre? Quer dizer, não é exatamente isso. O conceito de insalubridade trabalhista, na minha humilde opinião, aí, por favor, os demais colegas e profissionais aí da área trabalhista me corrijam se eu estiver errado, ele se refere a um malefício mais direto no organismo para gerar alguns outros tipos de doença. Então, são situações mais extremadas. O risco de contágio, como bem disse a Lu, ali é para todo mundo. Então, se você tiver que preparar uma série de situações, você vai separar só aqueles que são grupo de risco. E o menor, ele não entra na situação de grupo de risco nesse caso. O menor, o adolescente ali, né? o profissional a partir dos 16 anos. Então, não faria muito sentido, pelo que eu penso, essa interpretação de vedar qualquer retorno desses profissionais ao trabalho. Ricardo, excelente, didático, como sempre, esclarecedor. Guelin, por favor, estamos ansiosos em ouvi-lo. Eu, como disse, primeiro, boa tarde a todos. Eu ando meio ausente aqui das nossas lives, porque os compromissos profissionais estão me tomando quase todo o tempo. E hoje eu vinha só para ouvir mesmo, para ouvi-los, porque eu sempre aprendo muito. Agora, quando eu entro nesse assunto aí da responsabilidade civil, eu fico realmente me mexendo na cadeira. Eu acho que foi isso que o Fabrício interpretou, se eu estivesse querendo falar. Eu penso que assusta assim as partes, assusta os clubes, de certa forma associar-se àquela tendência que vinha na jurisprudência trabalhista de praticamente instituir como regra a responsabilidade objetiva nos casos de doença profissional e de acidente do trabalho, e isso, inclusive, na área do desporto, né? Associar essa tendência da jurisprudência com a recente decisão do Supremo que reconheceu aquela inconstitucionalidade da medida provisória que dispunha que a Covid-19 não seria considerada doença profissional. Né? Por quê? Porque isso cria um temor, a meu ver, justificado, de que vai ser muito difícil para uma entidade de prática desportiva livrar-se perante a Justiça do Trabalho de uma responsabilização por critério objetivo. Porque essa era a tendência da jurisprudência trabalhista. Né? E na medida em que houve esse reconhecimento da inconstitucionalidade, e isso tem sido muito bem colocado, que eu tenho visto em outras lives, outros encontros, isso, na verdade, acarreta uma certa inversão do ônus probatório. Né? Quer dizer, o clube teria que demonstrar que não há nexo. Por quê? Porque se partiria da presunção que já vinha sendo estabelecida na jurisprudência trabalhista. Então, eu acredito que esse temor é um temor que não deve ser desconhecido, um temor de que, havendo uma contaminação, vai ser muito difícil para o clube, para a entidade de prática desportiva, enfrentar um eventual pleito de responsabilização. Né? Isso eu queria ouvi-los, especialmente queria ouvi-los. Eu sei que esse assunto sempre é muito debatido,
Mas agora, especificamente em relação ao menor, isso eventualmente eu acho que será inclusive agravado. Então, eu acho que esse é um fator que, de certa forma, dificulta a retomada, né? Dificulta a retomada, e eu acho que os clubes certamente devem estar avaliando os riscos disso. Agora, é aquela história, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, quer dizer, ficar parado para sempre não dá, né? Retomar com segurança. Sim, retomar com segurança, mas vejam, como eu referi, qual era a tendência da jurisprudência trabalhista? Responsabilidade objetiva nos casos de acidente de trabalho. Que eu, todas as vênias, sempre me coloquei no sentido de que a responsabilidade objetiva não é a regra geral no nosso sistema. A regra geral é a responsabilidade subjetiva, né? de ter que haver prova da culpa, né? Porque entendo que o desporto não é uma atividade de risco diferenciado que pudesse enquadrar no parágrafo 1 do 927. Agora, essa não é a jurisprudência hoje predominante na Justiça do Trabalho, e nós sabemos que tem vários precedentes no TST reconhecendo a responsabilidade objetiva. Então, associando essa tendência com o que se decidiu a respeito da Covid não ser uma considerada doença profissional, eu acho que cria esse ambiente de temor, esse ambiente de risco quanto a um passivo trabalhista. Guilherme, muito obrigado como a sua sempre rica contribuição. Eu já rapidamente aqui vou passar a palavra para o Rafael, que também nos honra com a presença direto da Terrinha. Comungo do seu entendimento, já tivemos a oportunidade de tratar desse tema, inclusive em Jurisport, mas e comungo também da sua preocupação. Acho que por isso a provocação aqui, principalmente quando você já tem o Ministério Público do Trabalho sinalizando no sentido de que, em tese, agiria na hipótese de uma competição envolvendo menores. Rafael, eu queria te ouvir um pouquinho e, sem ser indelicado e já sendo, como a gente só tem tempo até 5h30, queria te pedir, dentro do possível, a maior objetividade. Obrigado por estar aqui, meu amigo. Grande abraço. Boa tarde, Fabrício, demais confrades. Eu peguei um pouco aí o bonde andando, né? Eu peço desculpa a respeito, mas eu estava nas atividades que não pude entrar antes. Eu peguei um pouquinho o finalzinho da fala da confreira Luciana, e peguei a fala toda do Ricardo e agora do nosso querido Ricardo. Bem, em relação à questão do acidente de trabalho, a doença profissional, o que eu acho que o STF apenas afastou na decisão foi a presunção que a lei, a medida provisória, queria trazer a respeito de não considerar ali, a medida provisória pretende afastar toda e qualquer situação de uma doença ocupacional, profissional, acidente de trabalho. Eu acho que o STF apenas afastou essa questão, mas não afastou o nexo de causalidade epidemiológica. E, portanto, por se tratar de força maior, né, e mesmo que as medidas provisórias não trouxessem que era força maior, é inafastável que é uma situação de força maior. Então, aí eu já acredito que afasta a questão da atividade de risco. De fato, como o Ricardo ressaltou, há uma decisão de SBDI1 do TST de 2015, 2016, já faz um tempo, declarando que a atividade dos atletas profissionais é de risco e, portanto, atrairia a responsabilidade objetiva. Só que, por se tratar de força maior, eu acredito que realiza-se uma quebra da responsabilidade objetiva e recaímos para a Constituição, que diz que a responsabilidade é subjetiva. Portanto, os atletas que quiserem reconhecer a doença profissional, doença ocupacional ou acidente de trabalho, caso existam alguns outros pormenores, ele terá que comprovar, né, a culpa ou dolo do empregador desportivo, acredito eu. Entretanto, se essa prova se tornar uma diabólica probandi, né, como a gente chama no direito, a prova diabólica, aí sim
se utilizando do artigo 818 da CLT, reforma trabalhista, e o novo CPC, o atleta profissional, ali, o juiz, poderia pedir aí a distribuição da carga dinâmica da prova, a teoria da aptidão para a prova. Eu acredito que o clube não teria grandes dificuldades para se desvencilhar desse ônus probatório, né? Em relação à insalubridade, eu acho que é um pouco demais na atividade esportiva, que é exatamente o contrário do que é uma atividade hospitalar, por exemplo, você simplesmente presumir que há uma insalubridade ligada à doença, né? Então, como o Ricardo bem ressaltou, a insalubridade trata mais daqueles ambientes que realmente produzem aquela insalubridade. Um aumento de temperatura no corpo, como até foi decidido também recentemente no final do ano passado, início desse ano, pelo TST, em relação ao horário que os atletas poderiam jogar, né, às 2 horas da tarde, meio-dia, 11 horas da manhã. Acredito que isso aí é que seria mais perigoso de você afastar como um período não insalubre, né? A depender da intensidade solar, como nós já temos tanto MR a respeito e a orientação jurisprudencial do TST, embora a decisão ali já tenha comprovado que os termômetros, naquele caso específico, não comprovam ali a insalubridade por intensidade de calor, né, no corpo dos atletas. Então, se for assim, não existe a insalubridade, mesmo nesses horários, quer dizer, teria que uma comprovação técnica para isso, né? Agora, uma atividade esportiva que nada tem a ver com a atividade hospitalar, ao meu entender, não podemos simplesmente presumir insalubre e que aquela atividade, apenas por provocar algum aglomerado, já seria ali presumidamente insalubre e daria direito aos atletas profissionais à insalubridade, né? Então, eu acho que dessa forma nós não temos como presumir isso. Já na questão hospitalar, aí seriam outros 500. Tanto que o próprio governo federal, já se anunciava antes, o próprio governo federal atual até pensou em legislar ali uma espécie de insalubridade para os profissionais que iam combater, que estavam na linha de frente ali de combate à pandemia. Então, era só essas contribuições que eu queria dar. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos. Rafael, muito obrigado pela intervenção, obrigado aí por, ainda que tardiamente, participar desse webinar e trazer essas considerações. Considerando o tempo e a alegria de ver o ingresso aqui do meu amigo Rafael Cobra, minutos antes, eu não sei se você já nos ouviu, o ministro Caputo citou aí um estudo, um trabalho seu. Pô, excelente, então eu vou já ser mais objetivo. Divide conosco aqui as suas preocupações, as suas ideias e sugestões, para que todos entendam melhor um pouquinho a tua preocupação com a base e possíveis soluções para minimizar esse problema durante a pandemia. Feliz demais em tê-lo aqui. Um grande abraço para mim. Bom, primeiramente, Fabrício, um grande prazer, obrigado pelo espaço. Os deveres aqui profissionais me impediram de estar acompanhando desde o início, e fico extremamente lisonjeado com a informação que me foi trazida pelo meu querido amigo Tarcísio, aqui acompanhando também, vice-presidente aqui na nossa Comissão de Direito Desportivo da OAB de Santos, minha querida Selma também me deu as referências, e assim, não poderia ter palavras para agradecer ao ministro por toda a gentileza de sempre, né? Acho que é um exemplo para todos nós, a forma sempre simples, a forma solícita que trata a todos. A época que eu escrevi esse artigo, o ministro, mostrando toda a sua característica pessoal de humildade e simplicidade, entrou em contato comigo, me parabenizando, tecendo comentários sobre o tema, até levamos isso aí a um debatezinho junto às entidades de administração. Então, agradeço mais uma vez, ministro, pelas palavras que me dirigiu diretamente quando do contato telefônico, e agradeço a menção feita agora nessa grande discussão, que eu me desculpo por não ter acompanhado o início, então não sei se algum aspecto que eu possa mencionar já tenha sido debatido. Vejo aqui a presença de grandes amigos, de grandes referências no direito desportivo, não vou nominá-los para não ser deselegante com quem não conste na minha homenagem, mas sintam-se então todos aí saudados e abraçados. Tá? Fabrício, eu vejo realmente
foi um aspecto, primeiro porque profissionalmente eu sempre acompanhei muito o processo de formação desportiva dos atletas, né? Inicialmente por ter sido agente licenciado, hoje a figura do intermediário, que não exerço mais, hoje eu presto assessoria jurídica, mas sempre muito voltado ao processo de formação desportiva dos atletas, né? Eu sempre tenho acompanhado muito esse processo. Aberto, eu pediria a gentileza de... a dentadura do Zé Luiz Marido caiu. E... Deixa eu ouvir. Vamos lá, Rafael, por favor. Agora eu preciso que você abra o áudio, Rafael, por favor. Sempre vi com muita preocupação esse processo de formação desportiva do atleta no período normal, né? Por todos os riscos, por todas as incertezas que esses atletas passam. No início do período de pandemia, esse meu artigo foi escrito em meados de abril. Eu já via como muito preocupante esse cenário pela evidente, quase que certa desde aquela época, a impossibilidade de que o processo de formação desportiva fosse natural nesse período durante a transição e esse ano de 2020. E acho que os dias estão demonstrando que a temporada 2020 tem que ser, sim, considerada perdida nesse processo de formação desportiva. Mesmo que venhamos a ter qualquer tipo de competição, o que fielmente acho pouquíssimo provável, mas ainda que tenhamos qualquer tipo de competição, o ano de 2020, todo aquele processo de formação desportiva, os treinamentos em que o atleta é envolvido, todas as conquistas e frustrações que fazem parte desse penoso processo de formação desportiva, a ausência de um ano inteiro nesse processo de formação desportiva trará, inevitavelmente, um prejuízo imensurável para a carreira desportiva, para essa pretensa carreira profissional de um atleta de futebol. Eu trago alguns exemplos com as idades específicas para ilustrar isso e trouxe uma preocupação grande com os atletas, por exemplo, nascidos no ano de 2000, que teriam, neste ano de 2020, a sua última oportunidade de participar de competições dentro do processo de formação, ainda que a idade de formação, principalmente na relação internacional, seja até 23 anos, as competições de categoria de base no cenário nacional vão até a categoria sub-20. Hoje temos aí o aspirante, que pode ser algo similar. Mas tirar desse atleta a possibilidade de mostrar para o clube dele ou para o mercado as suas capacidades ainda no período de base pode impedir que ele consiga atingir um nível profissional. Se trouxermos como exemplo outra idade muito preocupante, vamos trazer os meninos nascidos em 2003, que neste ano de 2020 seriam o que nós no mercado, aí, no processo de formação desportiva, chamamos de um ano bom da categoria sub-17, né? O ano passado ele tinha 16 anos de idade, primeiro ano de categoria sub-17, normalmente por questões de maturação física, por capacidade técnica, tudo. O atleta primeiro ano de categoria, naturalmente, normalmente tem menos possibilidades de atuação. Mas faz parte do processo de formação ele ter um ano ruim, o primeiro ano de categoria, onde ele treine diariamente com atletas um ano mais velhos, que façam parte do... Só que no ano seguinte, o que para os meninos de 2003 seria o ano de 2020, é o ano bom dele na categoria sub-17, onde ele teria a responsabilidade de jogar, de mostrar as suas capacidades. E se você impediu de esse ano atuar, o ano que vem, esse atleta, o ano passado ele pouco jogou porque ele era primeiro ano de 17, esse ano ele não joga, e ele passa no ano que vem a ser primeiro ano da pior das categorias, que é o sub-20, que são 3 anos de idade compondo essa categoria. Será que para o desempenho técnico desportivo desse atleta, você alijar o ano de 2020, não será a impossibilidade de que ele percorra esse degrau a degrau no processo de formação desportiva? Então, a minha sugestão, que muitos não concordam, alguns outros entendem como eu, nós devíamos suprimir esse ano de 2020 do processo de formação desportiva, e a forma encontrada para isso é estendermos mais um ano em todas as categorias. Portanto, a minha sugestão é que o sub-11 passe a ser o sub-12, o sub-13 sub-14, assim sucessivamente o 15 16, 17 vira 18 e o sub-20 passaria a ser o sub-21, devolvendo então aqueles atletas do ano de 2000 mais um ano para que eles atuem
durante o processo de formação desportiva. Então, assim, em apertadíssima síntese, seria esse o meu entendimento. Acho que é uma medida que o decurso do prazo, como eu falei, o artigo é de abril, nós já estamos em julho, e acho que se mostra cada vez mais claro que não haveremos possibilidade de um processo de formação desportiva ser contado no ano de 2020. Então, são assim, em pouquíssimas palavras, apertado o espaço de tempo para não prejudicar o debate de grandes feras que tem aí compondo esse painel, são essas as minhas impressões e o motivo pelo qual entendo como uma medida de minimizar o impacto na formação desportiva, essa reclassificação etária das categorias de base no Brasil. Só para pontuar, finalizando, o ministro Caputo, quando discutimos, ele apresentou para algumas pessoas e alguns questionamentos foram feitos como fatos que poderiam impedir essa reclassificação, dos quais eu pessoalmente não concordo, e vou trazer aqui que sirva ao debate aos colegas. Uma dos questionamentos era relacionado a tanto o mecanismo de solidariedade quanto o training compensation, que poderiam sofrer impactos em relação a isso. Eu não vejo a menor possibilidade de impactar, porque esses institutos não levam em consideração qual é a categoria que o atleta está jogando, se é sub-15, se é sub-17, se é sub-20, sub-18, o que quer que seja. E sim pelo o período que ele passou pelo clube, a idade que ele tinha durante aquele período de formação. Então, para o cenário nacional dos 14 aos 19 anos, para o cenário internacional dos 12 aos 23, pouco importando formalmente qual é a categoria, se é infantil, juvenil, juniores, e sim a idade que o atleta tinha enquanto passou nesses clubes. Portanto, isso não impactaria de forma nenhuma um mecanismo de solidariedade, seja nacional ou internacional, ou uma training compensation, a indenização por formação desportiva da FIFA. E um segundo aspecto que foi pontuado, talvez esse um pouco mais polêmico, que poderia, se apenas o Brasil adotasse essa reclassificação etária, que isso poderia impactar quando e se outros mercados internacionais não adotassem a mesma reclassificação, que poderia gerar um conflito quando houvessem competições, um Mundial Sub-17, um Mundial Sub-20, por exemplo, sul-americano, das categorias, no que eu também não concordo em absoluto, porque eu acho que um exemplo concreto disso, muitos países europeus, ligas importantes europeias, não adotam, como aqui no Brasil, a categoria Sub-20. Eles adotam até o Sub-19. Portugal é assim, a Espanha é assim, temos mercados fortes que adotam isso. O que não impede que, quando haja uma competição, um campeonato mundial sub-20, esses países elejam para compor a sua seleção nacional os atletas que disputam até a última categoria limite, o sub-19, e possa ainda acrescentar atletas nascidos no ano que completa 20 anos. No nosso exemplo do ano de hoje, do ano atual, seriam os atletas nascidos em 2000. Então, se nós, no Brasil, adotássemos essa reclassificação, e, por exemplo, ao invés de sub-17, tivéssemos o campeonato sub-18, ora, quando tivermos a convocação para o Sul-Americano Sub-17, evidentemente, só serão convocados os atletas nascidos até o primeiro ano da categoria Sub-18. Então, novamente, a gente trata com o ano de nascimento do atleta e não necessariamente qual a categoria que o país adotou para aquela determinada faixa etária, né? Então, são ali, em brevíssimas, então, últimas palavras, o que eu afasto essas duas críticas que foram postas ao artigo, que eu acho que o prejuízo que se traz à formação desportiva é infinitamente maior do que, eventualmente, uma adequação de idade na hora de uma convocação para uma seleção nacional, sem falar que em training compensation e mecanismo de solidariedade, o impacto é absolutamente zero, né? Rafael, cara, excelente. Eu sou suspeito para falar, porque já conheci o artigo, já tivemos a oportunidade de debater até em outros eventos, em outros cenários, e para mim faz muito ressalvando, obviamente, um especialista no assunto, mas faz muito sentido. Apesar, eu olho para o relógio e vejo que, apesar de que esse tema que o Rafael trouxe, talvez já fique aqui a semente lançada para um outro webinar. Penso eu, até em razão dos contrapontos que ele trouxe também
a gente pudesse, eventualmente, no futuro, amadurecer esse tema com a profundidade que ele merece. Mas eu, desde já, agradecendo a presença de todos, fiquei muito feliz aqui com as intervenções, com a oportunidade do Rafael também trazer aqui de forma clara o conteúdo do seu artigo. E queria passar a palavra para o senhor, ministro, para encerrar esse primeiro webinar, já que, por força de limitações tecnológicas, a gente precisa encerrar por força do horário. Mas acredito que tenha atingido o objetivo inicial aí de gerar um debate qualificado no âmbito do direito esportivo. Obrigado a todos, fiquei muito feliz com essa tarde aqui de debates e passo a palavra ao ministro Caputo Bastos. Essa, propriamente, é uma reunião da academia e, evidentemente, qualificada com a presença de colegas não acadêmicos e agora também com colegas da Comissão Jovem da academia. Aliás, a realização desse tipo de reunião telepresencial é ideia já da Comissão Jovem, e cuja direção me parece que estaria toda presente, já os vejo todos aqui. Doutor Bruno, Coraci, doutor Gabriel e a doutora Selma. Enfim, gostaria de convidá-los a todos já para a próxima quarta-feira e discutiremos exclusivamente, assim, especificamente, a questão da constitucionalidade da medida provisória 984. Nós não vamos discutir propriamente o seu mérito em si, mas, evidentemente, considerando o mérito, nós vamos discutir se há confronto com algum dispositivo constitucional. O mediador será o colega acadêmico Maurício, e já temos vários inscritos para formular perguntas. O primeiro da fila, que já tem 3 perguntas a serem feitas, é o professor Paulo Fios. Está aflito para chegar esse dia para discutir esse assunto. O acadêmico Bichara também parece que quer formular perguntas. Vai se preparando, Maurício. A coisa vai pegar fogo aí na quarta-feira que vem. Então, eu renovo o convite a todos aqueles que se dispuserem a participar dessas reuniões. Como vocês veem, como se nós estivéssemos num ambiente da academia, né, para discutir assuntos que dizem respeito ao direito desportivo. Tá certo? Sempre que possível, todos terão voz, né? Nós não temos como esticar muito o tempo, né? Infelizmente, o Fabrício teve que cortar um pouco até da sua exposição para que todos pudessem participar, o que foi muito legal, né? Foi muito proveitoso. A gente vai colhendo assim as informações, né, e opiniões num contexto mais geral, né? Isso é bom para todos. Tá certo? O nosso canal no YouTube já estará funcionando a partir de amanhã perfeitamente, e as 2 primeiras, essa reunião de hoje e a reunião que nós realizamos com o deputado Pedro Paulo, quase que voou aqui na minha telefone. Até perdi. Essa reunião e a reunião com o deputado Pedro Paulo sobre Clube Empresa ficou muito interessante também. A partir de amanhã já estará no nosso canal da academia no YouTube. É só procurar lá pela NDD, que vocês vão ver que nós estaremos sempre colocando neste canal essas reuniões que nós vamos fazer. Então, reiterando, convido a todos, então, para a semana que vem, neste mesmo dia, mesmo horário, mesmo canal, nós vamos ter aí um debate muito legal sobre a medida provisória 984 e sobre a sua constitucionalidade. Tá ok? Muito bem, muito obrigado a todos. Um abraço muito carinhoso aí. E aguardo todos. Obrigado, ministro. Vamos lá. Maurício, pode esperar, Maurício. E fico satisfeito de saber que o Tulo se salvou lá do ciclone, porque eu vejo que
Voltamos hoje com a energia elétrica, ministro, há poucos minutos. Maurício, Guilherme, o Tulo está mais novo, meu. O que ele fez? É uma iluminação que eu descobri que vende na internet, que rejuvenesce 12 anos. Tá novinho. O vento alisou. Ele tá tão jovem que ele já quer ir para a comissão jovem, meu ministro. A comissão jovem já está mostrando a que veio aí, já começamos com essas reuniões aí. Ministro, estou reivindicando a ANDT sênior. Eu tenho chance. Eu já estou com você, Gary. Olha, a grande maioria já estaria